SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. E fazendo a vontade de Deus, ministrando a sua palavra, pregando a sua verdade. Amados, alguns têm, por estado de convicção, às vezes, e alguns por não saberem o que estarem falando, eles falam assim, mas é muito simples ser pastor, né? Você tem regalias, tem tantas coisas. Não é assim para todos, amados. Nós precisamos entender que existem situações distintas neste ministério ou neste, situações estabelecidas neste ou neste, situações de homens que vivem a verdade e homens que não vivem a verdade. Da mesma forma que existem médicos e médicos. O médico que atribui a medicina, que faz o seu testemunho de fé, que é proteger vidas, que é para salvar vidas, e aqueles que simplesmente se corrompem porque a vida não é mais essencial. O que é essencial é o que vai atribuir, é o que vai agregar na vida dele como dinheiro, como financeiro, né? Como fortuna. Alguns engenheiros assinam documentos formais lícitos e alguns ilícitos. Alguns se corrompem por propina, por algumas coisas policiais, que vivem a verdade, aqueles testemunhos de fé que eles fazem quando entram para a corporação, vivem aquilo até o final. Alguns se corrompem logo no início, no decorrer, mas alguns permanecem íntegros. Da mesma forma, a liderança de uma denominação, uma liderança eclesiástica, como? Alguns vivem aquilo que eles pregam, ou estão buscando viver aquilo que eles ministram. Alguns se corrompem na trajetória, no decorrer do caminho, porque foram influenciados, talvez, por uma sociedade que quer coisas que eles desejam ouvir. Sabe, amados, nós como cidadãos da cidade que você vive, nós como brasileiros, nós como pessoas que dizem que temem a Deus, nós todos falamos, a maioria, ou um grande percentual, diz que Deus estabelece, fala o nome de Deus em todo o tempo. Deus te proteja, Deus abençoe, que Deus esteja contigo. Deus vai fazer, Deus está fazendo. Não, Deus não vai deixar nenhuma pessoa acontecer isso. Enfim, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, enfim. Tantas pessoas proferem o nome de Deus, mas nem todas o seguem e servem a Deus. Porque é uma grande diferença proferir o nome de Deus e servir a Deus. Estar na presença dele ou simplesmente declarar o nome dele. Viver a sua palavra ou simplesmente estabelecer a sua palavra. Aqui no texto, amados, nós vamos ler algo em Tito e amanhã nós vamos falar algo disso que eu estou falando hoje, do conhecer a Cristo, do viver a palavra, não só de dizer, não só de falar, mas de vivê-la. Este texto que eu vou ler de Tito, capítulo 3, fala sobre a obediência às autoridades e a salvação pela graça nos leva às boas obras. Não que eu seja salvo pelas boas obras. A salvação pela graça ou o mérito que não era para nós, mas foi nos outorgado pelo favor imerecido, a graça chegou até nós e faz com que nós tenhamos boas obras. Olha o que diz o texto. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aquele que auxilia, aquele que presta serviço, né? Que presta atendimento, que atende pessoas, solícitos. Então nós precisamos entender, amado, que aqui ele começa o capítulo 3 falando que nós respeitássemos as autoridades e se sujeitássemos aos governantes. Por quê? Porque toda autoridade é delegada ou outorgada por Deus. Alguns não entendem isso ou não querem entender. E alguns simplesmente renegam a fé cristã quando se debatem, quando ofuscam, denigrindo a imagem de governantes, denigrindo a imagem de pessoas que estão no controle da nação, no controle do Estado, no controle da cidade. Amados, nós não estamos para julgar ou para condenar. Nós podemos ser contrário às atitudes dos governantes, sim, mas nós não podemos difamá-los ou falar coisas que não procedem ou que eu não tenho certeza, porque senão você será um julgador e um condenador injusto. Por quê? Porque você não sabe se realmente é verdade ou se a mensagem que veio até você é verdadeira, vem de uma fonte precisa, de uma fonte íntegra ou não. Por isso, muitos estão vivendo dessa forma. O que o país está vivendo, o que a nação brasileira está vivendo. Por quê? Porque muitos acreditam em tudo que ouvem. O detalhe é, nós somos muito ouvintes e muito rápidos a absorver e a receber coisas e acreditar. Né? Quando se fala numa propaganda enganosa que você está apto para receber, você foi premiado para receber, quantas pessoas caem nesta ilusão quando pessoas destituídas, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas que têm pensamentos ruins e só pensam em usurpar pessoas, eles programam várias coisas para que possam chegar até você para que você beneficie eles beneficie eles com alguma coisa. Então, uma troca, uma barganha, olha, você vai fazer isso, você precisa depositar isso para ter direito a isso. Ah, amados, quantas pessoas caem nesses golpes, né? Quantas pessoas estão caindo nesses golpes e tantas pessoas acreditam, olha, a presidência da República fez isso, o governo da nação está estabelecendo isso, fez isso, está contra professores, é contra homossexuais, é contra isso, é contra aquilo. Amados, nós realmente temos certeza do que estamos ouvindo? O que testifica é a palavra, seja verdadeira ou não, quando esta própria pessoa que está sendo acusada, ela declara de voz audível em mídia nacional para que seja um direito de resposta. Assim cabe a nós. Já pensou você está sendo julgado por uma situação e não pode ter o direito de resposta? Simplesmente te julgaram, te condenaram, te colocaram na prisão e pronto. Aí você está preso, encarcerado e dizendo, mas eu não tive nem direito de resposta, eu não tive nem um advogado de defesa, eu não tive nem o direito de esclarecer que o que me falaram não é verdade, porque eu não estava naquele lugar, porque eu não falei isso. Amados, compreenda, e você como cristão, por gentileza, amado, pare com essa ilusão perdida de condenar pessoas, de estabelecer, de pedir com que pessoas morram. Você é cristão, você foi chamado para fazer diferença. Eu estou falando agora para os cristãos, aqueles que proferem a palavra de Deus, que falam o nome de Deus, mas estão vivendo como se não o conhecessem. Estão vivendo uma vontade permissiva dos prazeres terrenos e dos prazeres de Satanás na vida deles. Por gentileza, amados,
reflita, faça uma autorreflexão de como você está vivendo. Eu estou falando agora para cristãos, amado. Eu não estou falando para aqueles que não conhecem a Deus, que simplesmente proferem o nome de Deus, mas não conhecem. Eu estou falando para cristão. Faça uma autorreflexão de como você está vivendo e perceba se a palavra de Deus é contra você, é contra as tuas atitudes, ou é uma palavra de verdade, genuína, que vai agregar profundamente valores inestimáveis na tua vida. Olha o que diz. Vou falar novamente. Lembra-lhes que se sujeitem aos governantes, aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Ou seja, se você não pode agregar positivamente, fazendo algo bom, aonde você está inserido, cidade que você mora, numa comunidade que você mora, está, para fazer coisas boas, não faz, mas então não faça coisas ruins. Então fique tranquilo, fique parado. Mas se for para agregar coisas negativas, influenciar pessoas para apedrejar, para matar, para consumir, para estragar tudo e você simplesmente não agrega nenhum valor à comunidade, à cidade, então tem algo errado, amado. Comece a fazer uma autorreflexão. Se você é somente um julgador ou alguém que agrega. Você é somente um condenador ou alguém que agrega algo na cidade ou no lugar que você está. Por isso, você precisa fazer uma autorreflexão da tua vida através da palavra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Amados, aqui a palavra, Tito está falando a todos os homens. É claro que tem homens que te afrontam, que te perseguem, mas por esses, amados, eles estão afastados do caminho do Senhor, eles não servem ao Deus, a um Deus vivo, a um Deus soberano, eles servem ao príncipe das trevas, eles servem a Satanás. E influenciados pelo pensamento e intenção de Satanás, eles são arrogantes, eles são soberbos, eles são condenadores, eles são possessivos, eles são destruidores, eles são matadores, são roubadores. Então, amado, perceba isso, que há uma distinta clareza de quem serve a Deus e quem não serve. Quem está servindo a Satanás, amados, só tem palavras torpes na sua boca, só palavras de condenação, de morte, de arrogância, de soberba. Sabe aqueles que não entendem a soberania de Deus e não reconhecem, não se rendem a Deus? Esses estão influenciados por Satanás, amados. E você precisa distinguir isso. É notório a distinção disso, a não ser que você esteja extremamente com a mente fechada, o coração, ou esteja sendo influenciado pela mente do mal também. Porque é impossível um homem racional, um homem que teve pelo menos o princípio básico do estudo da primeira à quarta série, ou um homem que não teve estudo nenhum, mas trabalhou, seja no trabalho pesado ou não, e foi crescendo naturalmente, foi aprendendo com as coisas naturais da terra, terrenas, das coisas que foi influenciado, aprendendo com pessoas, aprendendo com situações da televisão, da mídia. Sempre há uma forma de aprendizado. Agora, se eu aprendi o mínimo que seja e não consigo distinguir o bem do mal, a podridão da clareza da verdade, se eu não consigo distinguir quem está diante da vontade de Deus ou quem está submisso a Satanás, amados, há uma distinção tremenda. Você precisa acordar para isso. Por gentileza, a palavra nos revela isso. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aqui ele está falando para aquele que não conhece a Deus, que não conhecia Deus. Agora, conhecendo a Deus, precisa ser diferente, precisa estar na verdade. Então, amados, este caráter de vida cristã, este caráter de influenciado pelas coisas do bem e do mal, você tem, sim,
Você tem uma mente brilhante, amado. Você tem coração, você é um pensador, você distingue o que é bom e o que é errado. Por gentileza, não caia nessa cilada de Satanás, influenciado por Satanás e por muitos que perderam a sua fé, por muitos que perderam a esperança, jogaram tudo fora, amados. São como comunistas, são como pessoas que atacam pessoas, que querem só discórdia, que querem se reunir para agredir, para maltratar, para fazer coisas terríveis, amados. Amados, é notório perceber isso em algumas pessoas. Amados, existem líderes e líderes. Numa empresa também, em um lugar, numa comunidade, existem líderes que querem agregar coisas boas, que querem fazer coisas boas, e existem líderes, amados, que são levados por todo o vento de doutrina, pelo mal, que não agregam nada, simplesmente desativam um sistema de corrupção, um sistema de iniquidade, um sistema de pecado, um sistema de discórdia, um sistema de condenação, um sistema de arrogância, um sistema de ferir pessoas, amados. Olhe para isso, perceba, é notório perceber o que estamos vivendo na nação brasileira, é notório o que estamos vivendo nas cidades, né, nos municípios, uma guerra infundável contra homens e mulheres, falando agora um pouco de partidarismo, pessoas tomando como partidarismo, eu sou, aquele ali não presta, precisa morrer, aquele homem é condenável. Quem é você para condenar, amados? Você precisava então estudar, fazer direito, estudar para ser um juiz para que você tivesse autoridade e fosse outorgado a você para fazer a declaração, se está correto ou não, se é julgado, se vai ser preso ou não, se está livre ou está solto, se não há nenhum dolo, se não há nenhum erro. O juiz é que determina aqui na terra, não é assim? O juiz de direito, o juiz que estabelece. Então você precisa estudar para direito. Você precisa estudar, se formar, ser um advogado, depois fazer outros cursos para chegar a ser um juiz. Então, amados, tem alguma coisa errada. Então nós olhamos para todo esse cenário, nós olhamos para os olhos acusadores e vivemos isso algumas vezes. Portanto, não seja um julgador, seja uma pessoa que pratica boas obras. E você, como cristão, tem o dever, tem a obrigação de ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. Agora, se você se influencia com as coisas banais desse mundo e tem uma mente tão pequena, tão vazia, e um coração que não tem temor a Deus, um coração que foi influenciado pelas coisas do mal, amado, volte ao primeiro amor. Busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, e Ele ouvirá o teu clamor e certamente se manifestará em vós, porque aí você decidiu pedir auxílio a Ele, pedir, Pai, me ajude, o que eu estou fazendo está tudo errado, e Ele fará. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra e seja bênção para a tua vida, para a tua trajetória de vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. SBT, a cara do Brasil.